Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Sei que esses dias têm sido dias difíceis, né? Principalmente para a igreja que mora em Quintino. Tem sido dias de lutas, dias de dificuldade. Alguns têm enfrentado dificuldade de dormir, outros têm enfrentado dificuldade de vivenciar toda essa situação. Que nós queremos te dizer, nós que não moramos em Quintino, mas nós estamos junto com você, orando por você, pedindo ao Senhor um basta para essa situação. E como Igreja do Senhor nos levantamos e dizemos que não aceitamos e não damos a legalidade que um dia foi dada. Nós como igreja em Quintino podemos reverter esse quadro e nos posicionarmos. Por isso, ore ao Senhor, coloque-se em jejum, lute contra essa situação, porque nós cremos que não é isso que Deus tem para esse bairro, para essa comunidade. Nós fomos inseridos nesse lugar porque Deus tem um propósito para nós. E novamente nós estamos aqui para conversar um pouquinho com você sobre aquele primeiro tema, né, que o nosso pastor começou a discorrer durante esse ano, que é o caminho de excelência. E o pastor começou falando para nós sobre caminho de excelência no que diz respeito à importância do conhecimento que você deve ter da palavra de Deus. Na semana passada nós falamos sobre Josué 1:8, falando sobre a importância de você reter a palavra, guardar a palavra, não apenas como mero conteúdo, não apenas para que você tenha conhecimento, mas para que você possa vivenciar no seu dia a dia as verdades da palavra de Deus. E nesta noite eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 22, e eu não vou ler porque o texto é um texto longo, mas eu gostaria de chamar a tua atenção no versículo 2 desse texto, quando diz que Josias, que foi rei de Israel e ele andou segundo o caminho do Senhor, ele agradou, e diz assim, e fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Deus, em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Lembra de Josué 1:8? Não se aparte da sua boca o livro desta lei, mas antes medita nele dia e noite. E a palavra aqui diz que Josias, ele andou nos caminhos daquele que ele conheceu, daquilo que ele recebeu, e ele não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Mas quando eu falo para você ler todo o texto, porque não só o capítulo 22, mas o capítulo 23 também vai falar sobre as reformas que Josias fez no reino. Uma reforma que começou a princípio pela obra no templo. Você consegue acreditar que naquela obra, conforme eles foram mexendo no que restava lá do templo, e eles foram arrumando, consertando, e lá no meio vamos dizer assim, das tralhas, no meio dos destroços do templo, eles acharam o livro da lei. Dá para imaginar? Um povo que tinha um livro recebido do próprio Deus para ser uma orientação, ser um norte, ser uma direção para o povo, esse livro havia se perdido. Trazendo para os dias atuais, nós não temos nenhum tempo para restaurar ou para reformar, mas certamente nós precisamos achar no meio dos perdidos o livro desta lei. E você pode falar, que isso, pastora? Como assim achar o livro da lei? Todo mundo tem em casa uma Bíblia, em todos os lugares há diversas livrarias vendendo o livro desta lei, mas o livro então não está perdido, e eu vou dizer para você que está assim. Sabe por que está? Naquela época, Josias percebeu quando o livro foi achado, e aí então Ilquias passou para a mão do escrivão, o escrivão foi até o palácio e começou a ler para o rei. Quando o rei começou a ouvir as palavras daquela lei, o rei chorou e o rei rasgou as suas vestes. Lembra que era um costume daquela época?
Hoje nós não vamos rasgar as nossas vestes, mas nós precisamos rasgar o nosso coração e nos colocarmos totalmente na presença de Deus para recebermos o ensinamento completo daquilo que o Senhor tem para nós. Quando o pastor começou a falar sobre a excelência, o caminho da excelência, da importância que você precisa dar o livro desta lei, não apenas para ser mais um livro na estante, não apenas para ser mais um livro a ser carregado, mas para ser o livro que vai ditar para você as regras para a sua vida, que vai dar as diretrizes de base para a sua vida, para que você tenha uma vida de acordo com aquilo que o Senhor tem. A palavra de Deus continua nos contando a história que Josias não só apenas ele rasga as suas vestes, não apenas ele chora, mas ele resolve mudar a história daquele lugar, daquele reino, daquele povo. E ele começa então a chamar o povo: venham, venham, porque o livro desta lei será lido para vocês, para que vocês conheçam o livro desta lei. Ele era o governante, então ele poderia dar ordem e o povo poderia atender. Mas havia muito mais que isso, porque Josias ele não apenas lê o livro, mas ele começa a mudar as situações em volta dele. E eu gostaria de chamar a tua atenção nesta noite para te dizer que quando nós damos importância à palavra de Deus, esta palavra traz mudança para a nossa vida. Quando a gente começa a dar importância àquilo que realmente o Senhor tem para nós dentro da sua palavra, isso causa mudança em nós. Não podemos ser os mesmos, não podemos viver da mesma maneira, não podemos ter os nossos próprios achismos, o que eu penso, o que eu acho, mas eu começo a dar o verdadeiro valor à palavra de Deus e a viver de acordo com os seus princípios, os seus valores. E a palavra de Deus diz que aquele povo, quando ouviu as palavras daquele livro, o povo chorou e o povo se arrependeu e o povo clamou por misericórdia a Deus e pediu: Senhor, livra a nossa vida. Nós queremos agora retornar e nós queremos viver de acordo com o teu padrão. E a palavra de Deus diz também que Josias, além de ler para o povo, além de fazer aquilo que ele estava chamando o povo para mudar, para ter uma nova atitude, o próprio Josias começa a implantar mudanças no reino. E ele começa destruindo todo e qualquer objeto de culto que não fosse culto ao nosso Deus. Ele começa a jogar por terra todos os ídolos. Nós vivemos numa sociedade, num país totalmente idólatra. Dia 23 vem aí. Dia 23 é um dia em que o povo carioca mostra toda a idolatria dele. E nós, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, estamos sendo chamados a ouvir a palavra que está escrito no livro da lei, mas devemos não só guardar em nosso coração, mas devemos viver aquilo que ela está nos ensinando. E a exemplo de Josias fez no povo de Israel, nós devemos fazer hoje também. Jogue por fora toda a idolatria que há na tua vida. Eu não sei idolatria aqui. Muitas vezes nós achamos que idólatra são apenas aqueles que param diante de uma imagem para fazer um pedido. Mas muitas vezes nós temos a idolatria no nosso coração porque idolatramos um filho, idolatramos um marido, idolatramos uma casa, idolatramos bens materiais. E a palavra diz que nós não podemos ser idólatras, mas precisamos viver de acordo com aquilo que o Senhor tem. O nosso Deus, o Deus vivo, o Deus que reina, o Deus que é absoluto em nossas vidas. Ele nos deixou uma palavra para que nós vivêssemos em caminho de excelência, para que nós vivêssemos de acordo com aquilo que Ele tem para as nossas vidas. O povo de Israel voltou atrás e nesta noite eu te convido, volte atrás também. Volte atrás no quesito de dizer: Senhor, eu quero viver totalmente aquilo que o Senhor tem para mim através da Tua palavra. Me ensine,
Mostre para mim onde eu preciso mudar. Mostre para mim o que eu preciso fazer para que eu viva intensamente aquilo que o Senhor tem para nós. A exemplo do povo de Israel na época de Josias, joguemos fora tudo aquilo que tem atrapalhado o nosso conhecimento e a nossa vivência real daquilo que o Senhor tem na palavra dele e vivamos única e exclusivamente para agradar ao Senhor, para conhecer o Senhor e para viver de acordo com os seus princípios e os seus valores que estão contidos na palavra, esta palavra que ele nos deixou, para que tenhamos condições de viver em caminho de excelência. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pelo valor da tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor tem permitido que nós conheçamos a cada dia a tua palavra. O que nesta noite, como igreja do Senhor, nós queremos te pedir. Tira de nós tudo aquilo que atrapalha o nosso melhor conhecimento da tua palavra. Tira de nós tudo aquilo que tem nos afastado da tua presença e coloca em nós um amor muito grande pela tua palavra, um amor pelo conhecimento daquilo que o Senhor tem para nós, porque nós queremos viver de acordo com o que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver em caminho de excelência. Nos abençoe. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas faltas, perdoe aquilo que nós temos feito que não tem te agradado. Mas, Senhor, nesta noite nós queremos te pedir, nos perdoe, nos limpe e nos dê as condições de vivermos plenamente no caminho de excelência, aquele que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. A cada semana nós estaremos conversando um pouquinho sobre o caminho de excelência, mas eu também queria te lembrar que no próximo domingo nós estaremos vivendo aquele momento tão especial que é o momento de ceia. Então prepare-se, compre aquilo que é necessário, o pão, o suco de uva, e se prepare para juntos, como igreja do Senhor, comemorarmos e celebrarmos a ceia do Senhor. Fique em paz. Tenha uma boa noite, um bom descanso e que a paz do Senhor esteja sobre ti e sobre a tua casa. Que Deus nos abençoe.